Olá, meus amigos. Na apresentação de hoje, a gente vai continuar tratando do assunto referente a percepto multicamadas. Nós já tivemos uma abordagem de apresentação de alguns princípios teóricos, das particularidades da regra de aprendizagem, das questões relativas à função de ativação, número de neurônios por camada, número de camadas, e também já tivemos uma aula, uma apresentação referente a estudo de caso ligado a problemas de classificação. E nesse momento nós vamos dar continuidade, também tratando de estudos de caso, mas agora em questões de regressão, em questões de predição. Nós vamos citar alguns exemplos, inclusive com uma abordagem de seleção genômica ampla, ou seja, um problema de predição bastante utilizado na área de genética e melhoramento. Mas vamos iniciar com alguns exemplos, primeiro mais simples. Pois bem, então, nessa linha de raciocínio, a nossa primeira aplicação é a aplicação de modelo típico de ajuste de modelo, que a gente vai comparar com procedimentos de regressão linear múltipla. Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos pensar na predição de uma variável resposta y em função de um conjunto de variáveis explicativas. Nesse caso, nós vamos pensar que existe 5 variáveis explicativas. E a gente vai, então, comparar um processo de predição convencional, que é por meio de regressão linear múltipla, e um processo que envolve abordagem de inteligência computacional fundamentada no percepto multicamada. Pois bem, vamos pensar então numa experimentação que tenha um objetivo, que tenha um material e método, que tenha um processamento de dados com resultados de discussão, e a gente então vai poder concluir a respeito das técnicas empregadas. Nós vamos pensar numa população de mensuração constituída por 2.000 indivíduos. E aí as características mensuradas são as características resposta, y, e 5 variáveis explicativas, x1, x2, x3, x4, x5. Então, nosso arquivo de dados ele teria 6 colunas, que é a informação y, e as demais informações referem-se às variáveis explicativas x. Essa nossa primeira coluna refere-se, então, à variável y. Nós vamos, a princípio, tratar o conjunto total de dados, com as informações fenotípicas, todos os dados, e fazer uma partição. 80% da informação destinada ao arquivo para análise, que nós chamaremos de treinamento, onde vai, de fato, fornecer informações de médias, variâncias, destinada a estabelecimento, por exemplo, de uma equação de regressão. Posteriormente, essa equação de regressão vai ser empregada em um conjunto de dados novo, que corresponde ao nosso arquivo de validação, representado então por 400 dados, que daria 20% do arquivo original. Nós vamos empregar abordagens convencionais, como análise de correlação, linear simples, análise de trilha, para a gente entender a importância dessas 5 variáveis explicativas sobre a variável resposta. Nós vamos fazer regressões múltiplas e comparar, nesse primeiro momento, com a técnica de percepto multicamada. Mas certamente existiria uma série de outras técnicas, como por exemplo, regressão em cumieira, rede de base radial, que é outro tipo de rede neural, e os procedimentos relacionados à árvore de decisão e seus refinamentos. Mas nesse primeiro momento, a nossa ênfase será sobre o percepto multicamadas. Pois bem, para fazer uma análise de regressão, a gente usaria qualquer um aplicativo, onde teríamos então a variável resposta sendo explicada pelas 5 variáveis explicativas.
né? Nós teríamos então a x1, x2, x3, x4, x5. O número de parâmetros a ser ajustado seria igual a P igual a 5, né? Os 5 betas. Aqui o grau de liberdade total, n-1, o arquivo com todos os dados, teria 2.000 dados, e a gente verifica que essa relação linear ela atinge um R2, né, mediano aí de 39,66%. Aqui os coeficientes de regressão associada a cada variável, a constante da regressão, beta zero, os desvios, aqui um teste T, né, da hipótese de que esses Bs são iguais a zero, e a probabilidade associada. Pois bem, nós podemos apreciar uma matriz de correlação, que mostra as relações lineares. A gente já percebe que uma variável de maior relação linear com y é a variável x1, assumindo aí uma correlação de 0,6295. Então, esse seria uma abordagem convencional, e a gente teria então essa eficiência de predição, ou seja, em torno aí de 40%. Se a gente quisesse fazer um refinamento da importância das variáveis no análise de trilha, aquela matriz de correlação ela poderia ser sujeita a um processamento, de forma que eu vou decompor cada uma daquelas correlações em efeitos direto e em efeito indireto. Essa análise de trilha, ou path análise, se destina a reconhecer quais seriam de fato as relações importantes com um significado de causa e efeito. Então, nessas análises nós procuramos variáveis altamente correlacionadas, mas cujo efeito direto seja o mais importante, né, dentre outros. Se a correlação é alta, o efeito direto é alto, nós então estaremos diante de uma relação de causa e efeito. Se a correlação for alta, mas o efeito direto for pequeno, nós temos uma relação indireta, ou seja, a variável é importante, mas não diretamente. Ela é importante porque ela provoca efeitos em outras variáveis importantes e, consequentemente, ela tem um efeito secundário, né? Não é um efeito verdadeiro, é um efeito em cascata, ou seja, uma variável desconhecida que aumenta x e, consequentemente, aumenta y, mas x e y não tem necessariamente uma relação de causa e efeito. Como nós sabemos que x1 tem a mais alta correlação e nós percebemos que o efeito direto de x1 é o de maior magnitude, de fato a gente pode imaginar que na predição de y, x1 assume uma importância muito grande de ter uma correlação das mais altas comparando com as demais variáveis, e um efeito direto de alta magnitude. Então, no processo de predição, certamente que essa variável assume um papel importante. Bom, se a gente particularizasse a nossa análise de regressão em um conjunto de dados que de fato contribua para a equação de regressão estabelecida e um conjunto de dados de validação, a gente então teria um resultado de maior credibilidade. Ou seja, o modelo tem um R2 de treinamento moderado, de 38%, digamos assim, e a validação, inclusive, um pouco mais satisfatória, atingindo aí valor de 68%. Então, essa seria a nossa expectativa em termos de ofertar para o pesquisador uma maneira de predizer Y por meio de características auxiliares, tais como x1, x2, x3, x4 e x5, numa eficiência de validação atingindo 68%, mas no treinamento apenas 38%. Então, a gente pode até dar prosseguimento, avaliando a significância dos Bs, mas também podemos usar uma outra modalidade de regressão múltipla, que é a regressão stepwise, que além de ajustar o modelo, ela tem um procedimento de entrada e de saída que permite chegar ao modelo final com um número ótimo de variáveis,
que explicam satisfatoriamente Y. Então, um processo passo a passo, onde nós temos que considerar as entradas. Normalmente, a primeira entrada é estabelecida por uma correlação simples, e as demais, nos passos seguintes, é através do critério de correlação parcial. Nós temos que estabelecer uma probabilidade de entrada e uma probabilidade de saída, que nesse caso específico foi dado por 5%, o nível de significância é de 5%, e então a gente percebe que o modelo começa a ser incluída a variável x1 e posteriormente tomando essas decisões de 5, ou poderia ser níveis mais flexíveis, a gente chega à conclusão que apenas a variável x1 ela deveria ser considerada no modelo, e ela sozinha ela dá conta de ter um R2 de 37,88%, semelhante, o que explica as 5 variáveis em conjunto. Então fica claro, fica evidente a importância da variável x1 em promover essa predição, em torno aí de 38%, 40% no conjunto de dados de treinamento. É um R2 mediano, e a gente tem então a expectativa de que, usando outras técnicas capazes de captar relações que vão além da relação linear, poderia então melhorar o nosso modelo. Ou seja, x1 pode ser importante em relação a y, mas todas as análises até então consideradas especulou essa importância dentro de uma relação linear. Então, as regressões que nós usamos foi regressão linear múltipla. A correlação nada mais é do que uma medida de relação linear. E a análise de trilha também é uma decomposição dessa correlação linear simples. Mas outras relações, componentes quadrático, cúbico ou componentes não lineares pode estar envolvido, e então cabe ao pesquisador ir atrás de outras abordagens que então ele poderá melhorar o seu modelo preditivo. Bom, nós vamos então partir por uma relação que poderia ser estabelecida por uma rede neural. E nesse caso, vamos pensar na variável y e considerar as variáveis auxiliares que ajudam a predição de x1 até x5. Então nós teríamos entrada de x1 até x5, uma saída representada pela resposta, a variável resposta y, e nós podemos tentar aqui algumas análises, por exemplo, incluir uma camada oculta, considerando aí a possibilidade de se ter 1 neurônio, 2 neurônios, 3, até 20 neurônios. Vamos pensar numa rede neural em que o critério de parada seja 3.000 época e uma taxa de erro igual a 0. Vamos pensar numa função de ativação TANSIG e um algoritmo igual ao TrainBR ou TrainLM, ou algum algoritmo que possa vir a ser útil. Então, isso nós já temos aqui um resultado em que, de fato, uma rede neural ela é bastante superior ao resultado obtido pela regressão linear múltipla. Nós conseguimos extrair efeitos não lineares, nós conseguimos extrair efeitos de interação entre as variáveis resposta, e o nosso modelo é de fato eficiente, não só no treinamento quanto na validação. Esse é um procedimento relativamente simples, que a gente poderia estar usando dentro da nossa estrutura. Se a gente fosse computar a importância de cada variável usando um procedimento de redes neurais, a gente também poderia, visualizaria que a variável x1 é de fato a mais importante. Então é um resultado consistente em relação à parte de regressão múltipla, ou seja, ela é importante não só a sua contribuição linear, como também a sua contribuição em outros efeitos que não sejam lineares,
que a rede neural foi capaz de captar, né? Isso é importante e a gente pode usar esse método onde a gente estabelece a rede neural e posteriormente a gente faz uma alteração nas nossas variáveis. Nós podemos alterar as variáveis, tornando o valor dela, todos eles iguais a zero. Ou fazer então uma perturbação na variável, ou seja, uma casualização na variável. São duas estratégias que a gente faz uso para avaliar a importância de uma variável dentro da rede neural. Se a gente perturbar uma variável, colocando um valor zero, um valor constante, ou casualizando os valores, a gente pode ver a consequência desse ato. Então, quando eu fiz isso, a consequência desse ato foi reduzir o valor do meu R2. Então, essa variável é importante. Uma variável não importante é aquela em que, se eu perturbá-la, ela não provoca impacto no resultado da rede. Então, ela não era importante. Ela intacta ou ela desestruturada, ela pouco interfere na eficiência da rede. Mas quando eu provoco uma alteração e essa alteração quando essa alteração ela então é mais evidente, eu tenho uma situação em que essa variável então se destaca, é uma variável importante. Então, essa é uma maneira de realizar as nossas análises, né? O estabelecimento dessa rede neural, a busca da melhor topologia é relativamente simples. Vamos imaginar aqui que nós temos aqui dois conjuntos de treinamento e validação. Basta então eu procurar um aplicativo. Nesse caso aqui nós vamos usar o programa Gênesis, lá numa pasta que nós estamos denominando aqui de BIOS 748, vão existir alguns arquivos de predição. Então nós vamos aqui no módulo de inteligência computacional, procurar a parte de ajuste de modelo e optar pelo procedimento de percepto multicamada. A gente pode chamar aqui o arquivo que a gente está trabalhando, que eu denominei de predição, arquivo de treinamento, né? E estabelecer então a topologia. Temos o arquivo de treinamento, predição T, o arquivo de validação. Esse arquivo de treinamento é aquele arquivo que tem 6 colunas, a primeira coluna variável y e as demais colunas os valores de x1, x2, x3, x4, x5. E tem 1.600 linhas. O segundo arquivo é um arquivo com a mesma estrutura, tem 6 colunas e tem apenas 20% dos meus dados, ou seja, 4.000 linhas. Então é possível estabelecer essa informação. Pois bem, então diante do arquivo de treinamento, diante do arquivo de validação, eu informo daquelas minhas 6 variáveis, qual que é a variável y, a variável resposta, defino uma topologia, onde eu vou aqui colocar o número de camadas, aqui o programa permite colocar de 1 até 5, e para cada camada um número de neurônios. Por exemplo, eu posso avaliar de 2 até 5 neurônios, variando de 1 a 1, ou seja, 2, 3, 4 até 5. São várias possibilidades. O critério de parada especifica o número de épocas, por exemplo, 3.000, um erro quadrático igual a 0, né? O algoritmo de treinamento, posso escolher aqui um entre vários. Por exemplo, na nossa apresentação está o treino BR. Aqui eu posso usar o treino LM, que é o Leverbeck Marquardt. Se eu vou usar a estratégia de early stop, não. Se eu quero embaralhar os dados a cada época, não. Posso usar uma função de ativação logsig, tansig ou purilim. Vou optar aqui por tansig. E aí retorno e vou então gerar a minha rede. Neste caso, o aplicativo vai acionar então o MATLAB, que vai dar início ao processamento de dados. Ou seja, ele vai testar aquelas possibilidades de topologia, com 2 neurônios, 3 neurônios, assim vai. Então ele começa a leitura dos dados. Como normalmente a gente imagina
a existência da técnica convencional, que é a técnica da regressão linear múltipla, e ele de imediato ele te fornece esse resultado que você encontraria se fosse optar por regressão linear múltipla. Agora ele começa a fazer as suas várias análises, né? Nesse caso aqui, nós estamos tentando 4 análises. A primeira, ele já encontra então um valor de R2 de 100% para treinamento, um valor de R2 para validação de 100%, e aqui informa sobre a importância das variáveis. Se você quiser ter informação da sua rede, ele te dá aqui as suas várias variáveis. Ela foi salva aqui como sendo minha rede, minha net, e você terá a possibilidade de visualizar qual a rede que proporcionou aquele resultado. Você pediu para testar de 2 neurônios, 3, 4 e 5. Nesse caso específico, uma rede em que uma única camada com 3 neurônios, né, com 5 entradas e uma saída, ela foi suficiente para proporcionar um resultado extremamente satisfatório de 100% de eficiência em treinamento e de validação, né? Então aqui nós usamos uma função de ativação TANSIG e o algoritmo de treinamento que nós já especificamos, que é o TrainLN, né? Esses resultados, se você voltar ao aplicativo do programa Genes, ele vai te dar todas essas informações dentro do Genes, mesmo que o MATLAB já tenha sido fechado, né? De novo, você poderá ter alguns gráficos, né, de importância das variáveis, de validação e tudo mais. Então, é possível você facilmente realizar a sua análise. Pois bem, então, essa rede, ela é salva, né, ao terminar o processamento, ela é salva, é informado ao usuário, a rede, os pontos críticos que permita futura normatização de informação, e você, então, se tiver outras informações das variáveis x1, x2 até x5, você poderá fazer a predição do valor de y. Então, uma informação importante para o seu grupo de pesquisa, porque você tem um instrumento tecnológico, né, um produto que é capaz de fazer predições de y a partir de x1, x2, x3, x4, x5. Pois bem, então, esse é um exemplo onde a gente verifica que é possível estabelecer uma equação de predição. Bom, nós vamos dar um outro exemplo aqui de uma característica oligogênica, para a gente confrontar as várias possibilidades de análise. Já é um exemplo mais específico na área de genética, né? Então vamos imaginar que nós temos uma característica bastante importante, mas que ela é de difícil mensuração, e ela apresenta um padrão discreto. Ela apresenta alto teor, por exemplo, e baixo teor de um produto. E nós vamos chamar aqui esse alto teor de 4 mg, o baixo teor em torno de 2 mg. Então, a gente quer entender a herança dessa característica. Por que hora dá alto teor, hora dá baixo teor? Então, nós fizemos aqui um estudo. Esse estudo fundamentou-se numa população bastante interessante, genética, que é uma população F2, derivada de pais contrastantes, homozigoto, foi gerado a F1 e temos agora a F2. E a gente pretende elucidar esse problema, como é que é a hereditariedade dessa característica, e se eu tiver informação de um indivíduo, como é que eu vou conseguir predizer se ele vai manifestar alto teor ou baixo teor. Então a gente quer aqui apresentar para os ouvintes que determinados problemas ele pode ter várias soluções. Você pode encontrar a melhor solução em redes neurais, em percepto por camada. Você pode encontrar a melhor solução na genética mendeliana, na genômica, na genética quantitativa, na seleção genômica ampla. Então, existem várias áreas das ciências que às vezes são complementares, às vezes são alternativas, e caberá a você estudar e, em determinado momento, optar por aquela que seria mais importante. Então, como que nós vamos resolver esse problema? Nós vamos resolver esse problema adotando várias estratégias
e vocês vão perceber, e uma delas vai ser a estratégia de redes neurais, né? Então, por exemplo, como que eu poderia resolver esse problema usando a estratégia mendeliana? Eu não vou, ou seja, nada de estatística, nada de rede neural, mas apenas uma estratégia mendeliana. Ora, o problema é simples, ele foi tratado, é um problema que o próprio Mendel enfrentava com as plantas altas, plantas baixas, ervilha rugosa, lisa, cotilédon verde, amarelo. Então, é um problema dessa natureza, ou seja, tinha um caráter, que é um teor de um produto na folha, o fenótipo era alto e baixo, uma espécie aqui que a gente está trabalhando, uma espécie de diploide com 2x igual a 10, e a gente tinha montado o experimento, cruzou o pai com baixo teor, com alto teor, e obteve a F1 e posteriormente a F2, com 500 indivíduos, e eu preciso elucidar esse problema. Desses 500 indivíduos, vai ter indivíduos que vão manifestar alto teor e baixo teor. Como é que eu posso resolver isso? Preciso usar rede neural nesse momento? Não. O que eu vou usar é conhecimento genético mendeliano, tal como Mendel, lá por volta de 1866, formulou as suas leis básicas, né? Então, o que ele fez? Ele fez uma contagem, avaliou as proporções, fez um teste de proporção e então conseguiu elucidar se era um gene controlando o caráter, 2 genes, como é que funciona a hereditariedade dessa característica. Então, como o resultado, como daqueles 500 indivíduos, ele fez a contagem e percebeu que tinha 217 plantas com baixo teor e 283 com alto teor. Então ele vai fazer testes de hipótese. Ele pode formular a hipótese de que o caráter é regulado por um gene com dominância completa, com segregação 3:1. Ele pode formular a hipótese que o caráter é regulado por 2 genes aí com segregação 9:7. A genética mendeliana é uma variação do resultado da genética mendeliana, do padrão 9331, que a gente explica facilmente por a ocorrência de uma interação epistática. Podemos também ter outras interações epistáticas do tipo 13:3, 15:1. Podemos imaginar interações envolvendo aí 3 genes. Então, segregação de 37:27 ou 63:1. Os aplicativos conseguem fazer o teste simultâneo e perceber, por o teste Q quadrado, que o menor valor de Q quadrado significa a menor discrepância entre observado e esperado é exatamente na proporção 9:7. Né? O p-valor associado é de 87,46%. Então, se eu rejeitar a hipótese que o caráter é regulado por 2 genes com segregação do tipo 9:7, então isso seria a margem, a taxa de erro ao rejeitar essa hipótese. Não recomendo, então, a rejeição. A gente, então, assume que a gente imagina que esse padrão, essa manifestação de alto teor e baixo teor, ela é regulada por 2 genes, com segregação 9:7, e a própria genética nos ensina que isso tem uma denominação, ou seja, genes duplos recessivos sem efeito cumulativo. Então deve existir 2 genes, né? Aqui o gene A, que determina a produção, controla a produção da enzima E1, que desdobra S1 e S2. O gene B determina a produção da enzima E2, que catalisa o desdobramento de S2 e S3. Né? A forma A pequena e B pequeno provoca bloqueio nessas vias, por não produzir enzima, ou por produzir enzima de forma defeituosa ou inoperante, que não é capaz de catalisar esse desdobramento. Esse acúmulo de S1 e de S2 determina baixo teor, e se a via for até o final, produziria S3, que daria alto teor. Então a gente verifica que as formas A traço, B traço determina alto teor. E todas as outras formas, A traço, B pequeno, A pequeno, B traço, A pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno, determina baixo teor. Então isso aqui é um modelo preditivo. Né? Por que é um modelo preditivo? Se você me trouxer um indivíduo, e se eu conseguir genotipar, o indivíduo é A pequena, pequeno, B grande, B grande. Se ele é pequeno, pequeno, ele tem um bloqueio, ele tem baixo teor. O indivíduo é A grande, B grande, B grande. Eu entro nessa via, eu vou ver que ele vai produzir até S3, que tem alto teor. Então, é uma via preditiva. Qualquer que seja o geno, se eu descobrir o genótipo, eu sei o fenótipo, porque eu já entendi a via biossintética.
é uma informação bastante relevante. Pois bem, mas eu não tenho um genótipo. Eu não estou preparado, eu tenho um fenótipo. Mas é possível fazer estudos complementares. Essa população F2, constituída de 500 indivíduos, que foi fenotipado, ou seja, que eu descobri cada indivíduo, se ele tem baixo teor e alto teor, eu também fiz um estudo adicional. Esse estudo adicional envolveu marcadores moleculares. Então, eu genotipei esses indivíduos em relação a 200 marcadores. E esse marcador que nós estamos trabalhando nessa análise é um marcador codominante. Então, por exemplo, se ele manifesta a informação A1A1, eu codifico como 2. A1A2, heterozigoto, como 1. E A2A2 como 0. Então, são marcadores codominantes e que eu consegui, então, identificar para cada indivíduo, para cada marcador, um genótipo desse marcador. Uma manifestação, um padrão genotípico para esses marcadores. Então veja que a análise mendeliana, que se resumia, que se concentrava no estudo da proporção dessa característica, dessa manifestação fenotípica, ou seja, aquela informação 9:7 foi uma informação única e exclusivamente da parte fenotípica, mas que agora é possível, perfeitamente possível, fazer uma análise complementar, ou seja, além da informação fenotípica, que me chegou à conclusão do 9:7, eu vou incluir as informações genotípicas. Né? Então eu posso fazer primeiro uma análise genotípica. Né? Essa análise genotípica vai envolver teste de segregação e mapeamento, e posteriormente acoplar a parte fenotípica à análise genotípica. Isso a gente chama de detecção do QTL. Então essa abordagem é uma abordagem que vai além da genética mendeliana. É uma abordagem que usa conhecimento de genômica clássica. Né? Então primeiro vamos tratar o arquivo molecular, que vai ter as informações dos mesmos 500 indivíduos, mas referente a 200 marcadores. Bom, a primeira providência para aquelas pessoas que trabalham com genômica é certificar que os marcadores moleculares segregam como Mendel estabeleceu nas suas leis básicas. Uma população F2, quando você estuda um gene segregante, se ele é dominante, ele segrega na proporção 3:1. Se ele é codominante, ele segrega na proporção 1:2:1. Então, eu tenho a população F2, eu tenho um marcador codominante e eu preciso me certificar se aqueles marcadores, se aqueles nossos 200 marcadores estão de fato segregando na proporção 1:2:1. Se eu fizer essa análise, nós podemos fazer análise, nós vamos disponibilizar esses arquivos para vocês processar os dados, a gente verifica que de fato eles segregam, ou pelo menos 191 desses marcadores segrega de acordo com o postulado por Mendel, segrega 1:2:1. Existem ali 9 distorções. Essas distorções são naturais, eu posso eliminar esses marcadores ou manter. Como são testes múltiplos, eu usei aqui o nível crítico individual. Se eu tivesse usado proteção Bonferroni ou a proporção de falsa descoberta, análise baseada em FDR, certamente a gente chegaria à conclusão de que todos os marcadores em conjunto segregam corretamente 1:2:1. Então, mas essa é uma primeira providência que você deve certificar. E de fato, a grande maioria, ou seja, 191 marcador, individualmente estão segregando 1:2:1. E se estão segregando 1:2:1, mesmo não fazendo nenhuma exclusão, eu vou então verificar se os marcadores estão ligados, se eles pertencem ao mesmo cromossomo, mesmo grupo de ligação. Então existem maneiras de eu calcular porcentagem de recombinação entre cada par de marcas. Então eu construo uma matriz de distância entre o marcador 1 e 2, entre 1 e 3, uma matriz de distância 200 por 200. Uma vez construída essa matriz de distância, eu questiono se existem alguns marcadores ligados.
Então eu vou agrupar esses marcadores, né? Então existe critério, 2 marcadores estão ligados se a porcentagem de recombinação for inferior a 50 centimol. Mas eu não preciso ser tão flexível, eu posso ser um pouco mais exigente. Por exemplo, eu vou agrupar 2 marcadores se a porcentagem de recombinação for menor do que 30 centimol. Posso estabelecer um critério de ser 30, de ser 20. Normalmente usa-se 30 centimol. E posso ter mais uma exigência, tem que ter certeza de que a probabilidade dele estar ligado, em relação à probabilidade dele ser independente ou não ligado, é atingir valores acima de 1000. Essa relação, quando se aplica o logaritmo decimal, ela denomina-se LOD. Então, por meio da porcentagem máxima de recombinação e LOD mínimo, é possível estabelecer grupos. Esses grupos de ligação, eles são reuniões de marcadores ligados, que vão passar por um processo de ordenamento, de melhor ordenamento, e então resultar em grupo de ligação. Então, no caso específico, eu cheguei à conclusão que esses 200 marcadores, eles estão dispostos em 5 grupos. O marcador de 1 a 40 está representado aqui no grupo de ligação 3. O de 41 a 80 no grupo de ligação 2. E assim vai, né? Ou seja, cada grupo de ligação, na verdade, ele envolveu cerca de 40 marcadores. Isso aqui é um dado simulado, por isso que está tão equitativo. Pois bem, e o comprimento de cada grupo de ligação está mais ou menos em torno de 200 centimol. Então veja, eu tinha um conjunto de dados fenotípicos e tenho um conjunto de dados genotípicos. Esse conjunto de dados genotípico, ele fornece então uma informação interessante. Ele me dá informação sobre ligação fatorial e o número de grupo de ligação, que nesse caso coincidiu plenamente com a informação do número haploide de cromossomo. A espécie era 2N igual a 2X, que é igual a 10. Então ela tem o X, o número básico, igual a 5. Agora, eu tenho uma característica, Y. A informação molecular, ela está resumida aqui. Sendo que a gente já sabe, inclusive no primeiro estudo, que essa característica segrega 9 para 7, que possivelmente, certamente que ela é dada pela ação de 2 genes, né, que segrega na proporção 9 para 7. Então, deve existir aqui um gene que controla essa característica, um gene Q1. Ele controla essa característica. Uma forma Q grande, Q pequeno, e uma forma Q2. Né? Um gene A, um gene B. Q1, Q2, Q2, que também controla essa característica, dando então aquela proporção que nós observamos, a proporção 9 para 7. Né? Então veja que existe esses 2 genes, provavelmente naquela via biosintética que nós já mostramos, pelo estudo mendeliano. A pergunta que surge é: onde estão localizados esses genes? Será que esse gene Q está localizado neste grupo de ligação? O outro gene está localizado nesse último grupo de ligação? Onde ele estaria localizado? Eles estariam sendo flanqueados por quais marcadores? Será que está entre o marcador 11 e 12? Entre 80 e 81? Né? Então, eu preciso da localização. Essa análise ela é possível. Essa análise ela está descrita dentro da genômica clássica. Isso é análise de QTL. Na análise de QTL, que a gente fala de... Ela tem várias etapas. A primeira etapa é da detecção do QTL. Eu vou tentar passar aqui uma sonda. Essa sonda é por meio de uma regressão, né, linear, múltipla. Eu vou passar a sonda para perceber a presença do QTL, que pode estar aqui, pode não estar aqui, e assim vai. Então a sonda vai detectar. Além de detectar, ela vai posicionar. Então a sonda vai dizer que a posição dele está depois do marcador 55, nesse grupo de ligação, está depois do marcador 167. Então existe a detecção, a localização, essa localização
em termos de distância dos marcadores que flanqueia, que está, né, de um lado e de outro desse QTL. Nós vamos perceber também o efeito desse QTL. Nós sabemos, dentro da luz da genética quantitativa, que as formas, a grande, a pequena, pequena, tem um efeito. Tem um efeito o mais A, o mais D, o menos A. Então eles manifestam dominância, sobredominância, ausência de dominância. Então nós precisamos caracterizar a ação gênica, né? Muito provavelmente eles dois atuam e atuam com epistasia, mas tem provavelmente dominância completa e tem um efeito aditivo relevante. Isso tudo tem que ser ponderado, né? Tem que ser identificado. Então a gente vai atrás dessa informação e nós vamos atrás também de uma outra informação. Esse QTL, ele explica quanto por cento da variação do Y. E esse outro QTL explica quanto por cento. Será que o QTL é mais importante que o outro? Então essa análise de QTL é detecção, localização, quantificação de efeito e quantificação da importância por meio de R2. É uma análise bastante refinada que pode ser útil para o pesquisador na elucidação de um problema como esse. Então a gente vai passar essa sonda. Existem vários métodos. Um método é o método da marca simples, outro método é o método do intervalo simples e outro do intervalo composto. Nesse caso aqui nós usamos o intervalo simples, onde a gente questiona se o marcador está, o QTL, o Q1 e o Q2 está entre cada um desses marcadores. Então a gente vai passando aqui, representa, essa bolinha representa o marcador, esse eixo representa o cromossomo, o grupo de ligação, cada bolinha é um marcador, então a gente vai perguntando e vai ouvindo esse sinal. A gente ouve esse sinal por medidas. Pode ser por LOD, pode ser pela razão de verossimilhança, pode ser, né, pela própria, ou a razão ou a própria verossimilhança. Então a gente percebe que o maior pico, a gente escutou ele aqui, com um valor de LOD considerado significativo. Uma forma empírica é tratar um LOD maior que 3 significativo. E a gente percebeu que esse loco Q está exatamente em cima do marcador 60. Né? O marcador 60 marca aquele primeiro genial ou loco Q1. Depois nós vamos investigar no outro grupo de ligação. A gente percebe que o LOD aqui é muito baixo, então a gente tem pico, mas esse pico é um efeito visual gráfico, não é um efeito significativo. Agora, nesse outro grupo de ligação, de fato, nós temos outro pico de LOD assumindo um valor grande, cerca de 77, e a gente percebe que ele está em cima do marcador 20. Então, o marcador 60 em um grupo de ligação e o marcador 20 em outro grupo de ligação, eles estão marcando os loco Q. Se eu for investigar outros grupos de ligação, percebo que aqui não existe QTL, né? Que o LOD está abaixo de 3, está 2 ou menos do que 2. Então esses picos aqui são desprezíveis. Não retrata, obviamente, nenhum sinal de QTL. Eu chego nessa análise com a informação, de fato, ratificando a genética mendeliana, que existe 2 genes controlando o caráter. E que esses 2 genes, eles estão sendo marcados por 2 marcadores, o 20 e o 60. O 20 está em um grupo de ligação, né? Esse aqui nós denominamos de grupo de ligação 3, e o 60 está no grupo de ligação 1, né? Na nossa análise. Essa denominação de grupo de ligação 1, 2 e 3, isso aí é arbitrário. Mas então ele foi detectado, a genômica então dá uma contribuição enorme para confirmar a existência de 2 QTL e além de confirmar, ela dá a localização, detecta e posiciona. Bom, se existe 2 genes, né, controlando, já comprovado que são 2 genes, e se a gente assumir que a característica é quantitativa, nós podemos ter uma nova abordagem. Dentro da genética quantitativa, não interessa as segregações de proporções, interessa a importância sobre a média e sobre a variância. Como é que os genes atuam sobre a média e a variância. E aí nós temos um modelo clássico, em que diz que o fenótipo é o resultado da ação do genótipo sob influência do meio. Né? E dentro dessa variação fenotípica, ela tem um componente da variação genotípica
mais a variação ambiental, imaginando que a covariância genótipo em ambiente é nula, porque você vai ter zelo na experimentação, vai ter repetições, vai ter casualizações, então você vai eliminar essa covariância genótipo e erro na experimentação. E a gente sabe também que essa variação genotípica ela está condicionada por uma variância aditiva, uma variância devido à dominância e uma variância epistática. Então a gente precisa, a gente sabendo que essa característica é controlada por dois genes, que esses dois genes foram genotipados e marcados pelo marcador 2060, a gente então agora pode responder uma indagação importante. Ou seja, existe aí um componente aditivo importante, um componente epistático importante? Então, aquele mesmo conjunto de dados que nós temos a informação fenotípica, a informação genotípica, nós vamos desprezar todos os marcadores e concentrar nossos esforços no marcador 20 e no marcador 60. É como se eu quisesse explicar Y com base em duas informações. Se fosse um experimento de solos, por exemplo, a gente tem a produção com base em duas informações. Por exemplo, teor de nitrogênio e teor de fósforo. Né? Dois nutrientes. E esse nutriente com 3 doses. A dose 0, 50, 100. Aqui o marcador 20 com 3 doses. A grande, a grande, a grande, a pequena, a pequena, a pequena. O 60 com 3 doses. B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Essas doses estão sendo codificadas com 0, 1 e menos 1. Né? Então você tem aqui, é como se você tivesse dois fatores. Aqui você pode decompor o fator 1 em linear e quadrático, o fator 2 linear e quadrático, e você tem as interações linear, 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 quadrático, quadrático, linear, quadrático, quadrático. A essas informações, a essas influências lineares, nós vamos denominar de variação aditiva. As variações de natureza quadrática, nós vamos dizer que é a variação indevida dominância. E as interações lineares, linear, linear, quadrático, quadrático, linear, quadrático, quadrático, nós vamos dizer que são os componentes epistáticos. Então, esse conjunto de dados, que a gente tem essas informações de baixo e alto, ela tem uma variação, né? Eu poderia calcular a variância. Não é todo mundo baixo, não é todo mundo alto, senão a variância seria 0. Então, como nós temos indivíduos baixo e alto, nessa proporção 217 e 283, eu posso ter uma soma de quadrado, uma variação. Essa variação, né, que é o quadrado médio, que é a soma quadrada dividida pelos graus de medalha, deu 0,98. Essa variação aqui, pensando que a característica não tem um componente ambiental, nós podemos imaginar que é uma contribuição de uma variação aditiva, de uma variação devido à dominância e de uma variação devido à epistasia. Né? Então, quanto dessa variação aqui eu posso explicar por esses componentes. Basta, então, aplicar um modelo, onde eu tenho, então, os efeitos A e B das interações. Os componentes lineares determinam a variação aditiva. Os componentes quadráticos, a variação devido à dominância. E aqui o linear, 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 quadrático, quadrático, linear. E quadrático, quadrático determina, então, a epistasia. Se eu fizer uma análise de variância, né, nesse modelo, eu vou, então, ter uma variação dentro desse modelo, uma variação total, que corresponde exatamente à variação da minha população, e vou perceber que a minha variação aditiva dominante tem essa magnitude, a epistática tem essa magnitude. Se a gente for verificar em termos de R2, o R2 do componente aditivo dominante é igual a 86%, e da epistasia é igual a 13%. Então veja que é uma análise complementar para elucidar os nossos problemas. Trata-se então de uma população F2, de uma característica importante, em que a genética mendeliana descobriu que é governado por dois genes com interação epistática. A genômica descobriu que esses dois genes, dois locos, estão localizados em grupo de ligações específico, são marcados pelo marcador 2060, e que a genética quantitativa agora vem a quantificar. Aquilo que a Mendeliana falou sobre epistasia, deu até a denominação dentro da ótica de uma via biosintética,
a genética quantitativa está traduzindo isso em termos de contribuição na média e na variância. Ou seja, uma epistasia em que, ao ser negligenciada, por exemplo, eu perco cerca de 14% da variação genotípica. Ou seja, o modelo aditivo dominante não explica completamente a variação da característica, tendo em vista que há uma parte epistática importante a ser considerada em termos de 14%. Bom, então, conhecendo tudo isso, eu posso ter modelos preditivos. Um modelo preditivo bastante interessante é aquele utilizado na seleção genômica ampla, onde eu tenho a nossa característica e eu coloco em função desses marcadores. Então, eu quero estabelecer um modelo que seja função desses marcadores. Eu estabeleço aqui um modelo básico em que a resposta é dada pela incidência, considera aqui um conjunto de efeito fixo, no caso representado pela média, e um conjunto aqui de efeito aleatório, onde eu vou estimar, e além do erro experimental, envolvendo aí os marcadores moleculares, né? Então, eu tenho várias abordagens dentro da estatística convencional para resolver problemas de seleção genômica, entre eles o RR-BLOP, G-BLOP, laço, né, Bayes A, Bayes B, e assim vai. Então, a gente vai usar aqui uma das técnicas, que é a técnica do RR-BLOP, né? Então, eu tenho as informações, eu codifico os marcadores, em vez de ser 2, 1 e 0, posso codificar em menos 1, 0 e 1, né? Informações de 200 marcadores, um arquivo que tenha 500 indivíduos e 200 marcadores, um arquivo fenotípico com informação de 500 indivíduos e de uma característica importante que manifesta o padrão 4 e o padrão 2. Para predizer o sucesso da seleção genômica, a gente pode investigar o desequilíbrio, né? No caso específico dessa população F2, todo o desequilíbrio de fase gamética é condicionado à ligação fatorial. Então, nós já sabemos que existe o desequilíbrio. Mas nós poderíamos ter uma população qualquer e eu poderia perguntar se os locos estão, se os marcadores estão ou não em desequilíbrio. Se estiver em desequilíbrio, é um bom sinal. Significa que esses marcadores deverão e poderão estar em desequilíbrio com os QTLs também. E o sucesso da seleção genômica ampla depende exatamente desse desequilíbrio entre marcador e QTL. Então, uma maneira indireta de inferir sobre esse desequilíbrio é tendo um mapa de desequilíbrio. Se esse mapa mostrar grande atividade de desequilíbrio entre as marcas, se o desequilíbrio for zero, eu vou imaginar que os marcadores também não estarão em desequilíbrio com o QTL e a minha seleção genômica ampla não vai traduzir em sucesso. Ou seja, não existe uma associação com marcador e QTL. É fácil de estimar, né, o desequilíbrio, basta eu usar o método da máxima semelhança, tendo em vista que eu tenho informação de pares de locos, e isso permite então ter um mapa de desequilíbrio. Posteriormente, tendo em vista esse alto desequilíbrio, já cria-se uma expectativa de que a aplicação da seleção genômica possa resultar em sucesso. Então nós vamos utilizar, né, esses são os princípios básicos da seleção genômica. Tem que ter uma população de estimação dos efeitos, marcadores, de predição do valor genético e, posteriormente, uma população de validação. No nosso caso, o resultado foi aquele esperado. Existe, de fato, regiões de desequilíbrio. E essa região de desequilíbrio, ela traduz exatamente os meus grupos de ligação. Porque a população F2 se caracteriza pelo desequilíbrio estar tendo por causa a ligação fatorial. Em outras populações, não. Né? Não necessariamente nós não vamos associar desequilíbrio à ligação fatorial. É desequilíbrio de fase gamética, são outras questões envolvidas. Nesse caso, sim, o desequilíbrio traduziu exatamente o mapa de ligação. Bom, e aí então eu vou fazer a predição. Eu tenho a informação do arquivo de informação fenotípica e do arquivo de informação genotípica. Então, se eu for estimar os efeitos marcadores, tendo aqui 200 marcadores, a gente percebe que o programa ele vai informar que existe dois marcadores importantes.
Esses dois marcadores importantes são exatamente o 20 e o 60, aqueles marcadores que a genômica clássica já tinha apontado como sendo importantes. Então veja que ratificou. Outros marcadores também, se eu mandar listar outros importantes, ele vai dizer que o 21, por que o 21? Porque ele está próximo, em desequilíbrio, em ligação fatorial com 20, 61, porque está com 60, 59. A partir daqui ele coloca outros que, às vezes, a importância é espúria, ou seja, não é meramente devido ao acaso. Mas é nítido que tem duas marcas importantes para explicar a variação do caráter. E nós vamos, então, ver estatística que mede a eficiência da predição pela seleção genômica ampla. E a gente tem aqui uma informação. O modelo RR-BLOP tem um R2 de treinamento de 62% e de validação apenas de 46%. Né? Além disso, existe aqui um problema. Né? Às vezes, indivíduos que certamente valia 2, indivíduos que valia 4, a predição está me retornando o valor entre 1,5 e 3,5. Indivíduo que valia 4, a predição está voltando valores de 2,5 até quase 4,5. Então você tem valores, por exemplo, iguais a 3, tanto para o indivíduo 2 quanto para o indivíduo 4. Né? Então eu não sei se ele é alto ou baixo teor. Então a gente verifica que existiu uma fragilidade da técnica. E esse resultado não é surpresa. Por quê? Porque a minha análise do RR-BLOP, ela foi feita de uma forma simples. Eu apenas usei como matriz de incidência a dose de alelos do marcador. Então eu usei um modelo aditivo. Nem sequer acrescentei a esse modelo a informação da dominância. Então eu coloquei Y em função de X, e X seria a dose menos 1, 1 e 0. Isso me dá um modelo aditivo. E nós sabemos que para essa característica, o componente aditivo dominante é importante e o componente epistático é importante. Inclusive em torno, a genética quantitativa já me disse, que a importância está em torno de 14%. Então, quando eu modelo o RR-BLOP e negligencio os efeitos, tanto da dominância quanto do efeito da epistasia, não torno explícito lá naquela modelagem, o nosso R2 é baixo. Apesar de que aqui foi dado simulado, não tinha nenhum componente ambiental, eu não consegui ter 100% de predição. Uma predição, inclusive, falha com a técnica, porque eu optei por um processo de predição de Y igual a x beta mais EM, essa aqui é a matriz, o M é efeito aleatório dos marcadores, aqui é a matriz de incidência, foi a matriz Z apenas de dose menos 1, 0 e 1. Se eu quiser acrescentar o componente de dominância, eu teria que ter uma outra matriz com 0, 1 e 0, 1 para a forma heterozigota, 0 para a forma homozigota, e se eu quisesse incorporar a epistasia, eu teria que computar aí, pelo menos par a par, os efeitos em uma matriz de incidência adequada. Então, ao simplificar o meu modelo, houve um custo, ou seja, a eficiência da predição foi relativamente baixa. E eu posso melhor parametrizar, não é que a técnica está sendo ruim, é a minha modelagem que está sendo inapropriada dentro da técnica e ela, consequentemente, está apontando aí a falta dessa modelagem adequada. É lógico que para modelar adequadamente, aquela matriz que tenha 200 informações para o componente aditivo, eu teria que acrescentar mais 200 colunas para o componente devido à dominância. Se eu quisesse a epistasia, eu teria que acrescentar a combinação de 200 2 a 2 para cada par de logos. E ainda assim multiplicar por mais 4, porque o componente epistático tem um componente aditivo, aditivo dominante, dominante aditivo e dominante dominante. Então, para eu alcançar uma melhor parametrização, significa ter um aumento de dimensionalidade muito grande. Mas eu tenho então as predições e posso usar outras técnicas.
Nesse caso específico, nós vamos usar também a rede neural. A rede neural, nós teremos as entradas representadas aí pelas informações dos 200 marcadores, um certo número de camadas ocultas e a nossa saída, que é o vetor y. Né? Então, nós, de novo, temos aqui as 200 entradas, né? Cerca de 500 indivíduos. Aqui, né, posso dividir em conjunto de treinamento, em conjunto de validação, o nosso saída, e nós vamos testar várias topologias, entre elas aquela que envolve, por exemplo, 2 camadas, e cada camada aí com 3 neurônios, por exemplo. Né? Vamos pensar no arquivo, feno e geno, né? 2 camadas, 3 neurônios, usar agora um novo algoritmo de treinamento, que é o R-próprio, sem L-stop, sem baralhar, e dividir o arquivo de forma sequencial, 80% para fins de treinamento, 20% para validação. Né? E a função de ativação, a TANSIG. Então, a gente verifica que a técnica dá um resultado bem coerente. Primeiro, mostrando aqui a importância de cada um dos 200 marcadores, pelo método de perturbar a informação dos marcadores, através da casualização dos valores, a gente verifica que se perturbar a informação do marcador 20 e do 60, existe uma queda do R2, ou existe um acréscimo do erro quadrático, dizendo que esses 2 marcadores são, de fato, o mais importante do processo de predição. Né? E se a gente for fazer a predição, a gente constata que é uma eficiência de 100%. Né? Ou seja, a nossa rede neural ela é 100% eficiente. Ela é eficiente no treinamento, promove aqui todos os indivíduos que eram de padrão 2 continua sendo 2, todo indivíduo de padrão 4 continua sendo 4. Aqui nós transformamos de 1 para 0 porque foi normatizado. O maior valor igual a 1, o menor valor igual a 0. E no arquivo de validação, que é um arquivo menor, né, 20%, casualizado, todos os indivíduos iguais a 4 foram classificados como 4. Todos os indivíduos que eram igual a 2 foram classificados como 2. Essa rede é salva, né, e ela vai ser utilizada. Foi uma rede em que se tentou outras possibilidades. Essa especificamente foi uma rede com 200 entradas, que correspondem aos 200 marcadores, mas nós colocamos 2 camadas ocultas. É a primeira camada com 4 neurônios, a segunda camada com 5 neurônios. Essa própria figura aqui já nos faz pensar que de fato foi usada a função de ativação TANSIG, tangente hiperbólica, aqui também. Então a gente percebe que não houve grandes preocupações em termos de parametrização, de modelagem, apenas a inclusão de mais ou menos neurônios, mais ou menos camadas. A rede neural foi capaz de captar efeitos aditivos, efeitos devido à dominância e os efeitos epistáticos que existiam implicitamente no meu conjunto de dados. Tá certo? Isso existe, se isso é importante, uma rede com camada oculta é capaz de extrair essas informações, né? E é capaz de promover um resultado bom, satisfatório, né? Você tem o trabalho de estabelecer uma rede com arquitetura bem apropriada, mas de toda forma não tem a preocupação de estar explicitando efeitos lineares, quadráticos e efeitos de interação. A própria topologia, se for bem estruturada, ela é capaz de extrair todas essas informações. Bom, vamos dar uma última aplicação, né, que é a predição de valores genéticos por meio de agregação de informações moleculares. Também é um caso de seleção genômica ampla, mas não de uma característica oligogênica. É uma característica governada por vários genes. Então, nós vamos trabalhar com outro conjunto de dados, né? A seleção, a predição é importante. Uma das atividades mais importantes do melhoramento genético é saber a superioridade de um indivíduo em relação ao outro. Então, reconhecer essa superioridade para praticar a seleção é a informação mais relevante. O erro
ao se fazer esse julgamento, compromete o ganho de seleção a curto, médio e longo prazo. Então, ter um critério bem estabelecido para a prática de seleção é fundamental para o melhorista. Existem vários critérios de seleção, existe a informação individual na seleção massal, existe a informação do indivíduo de uma característica com informação de outras características por meio da resposta correlacionada, por meio de índice de seleção. Existe critério de seleção que valoriza a informação do indivíduo e também dos seus aparentados, como é o caso da seleção combinada. E existe a seleção em que você considera a informação dos indivíduos e agrega as informações moleculares. Então, além de agregar informação de parentes, além de informação de outras características, nós podemos agregar informações moleculares, e isso que é o objetivo da seleção genômica ampla. Hoje em dia a gente tem investido na genotipagem para que essas informações da genotipagem possa promover um critério acurado de seleção e ganhos maiores em tempo mais reduzido. Pois bem, de novo, a gente vai considerar aqui uma população F2, um conjunto de 3 características, não estão chamando características 7, 8 e 9, né, que manifesta dominância, que manifesta epistasia e às vezes com heredabilidade de 30%, 50% e 80%. Nós temos aí o arquivo de dados de treinamento com 1.600 indivíduos e de validação com 400 indivíduos. Né? Nós temos também informações de marcadores moleculares, cerca de 510, né? No genoma com 10 grupos de ligação, então cada grupo de ligação aí nós pensamos em 51 marcadores, né, espaçado um do outro a 2 centimorgos, e nós temos aquelas características governadas por locos, né? Alguns locos controlam essas características. 4 do grupo de ligação 1, 4 do grupo de ligação 2, 4 grupos de ligação 8, e a gente tem aqui uma prova nula de que marcadores do grupo de ligação 9 e 10 não influenciam nas características que nós estamos analisando. Então, nós empregamos aqui técnicas comparativas, estatística, análise de desequilíbrio, e posteriormente nós pretendemos então comparar o RR-BLUP com o PERCEP multicamada numa condição não oligogênica, mas uma condição que você tem um caráter poligênico. Bom, nós distribuímos os dados em arquivo de treinamento e validação, né, para as nossas características V7, V8 e V9. A gente percebe aqui que a média foi de 3.500 para 2.900, mais ou menos, mantida, a variação, a distribuição, então os conjuntos de treinamento um pouco tem que ser relativamente próximo do conjunto de validação. Nem sempre a gente consegue isso, e por isso a gente faz a validação com vários grupos, né? Ao invés de ter apenas uma partição de treinamento e validação, é possível você adotar vários conjuntos de treinamento e validação. Nós percebemos aqui também que o desequilíbrio existe, e como é de uma população F2, esse desequilíbrio ele retrata a ligação fatorial. Então nós tínhamos 10 grupos de ligação, a gente está percebendo 10 grupos de desequilíbrio. A existência de desequilíbrio, ela causa boa expectativa da eficiência no processo de seleção genômica ampla. Existindo desequilíbrio entre marcas, certamente vai existir desequilíbrio entre marcas e os QTLs, o que é bastante interessante. Bom, se a gente fosse fazer a predição usando a técnica de RR-BLUP, mas até no modelo simplificado, um modelo que tem apenas efeito de dose, ou seja, apenas uma matriz X associada aos efeitos aleatórios dos marcadores e com a dose menos 1, 0 e 1. A gente vai perceber que ele começou a identificar quais são os marcadores importantes. Como se tratava de um processo de simulação, né, em que a característica ela era governada por uma série de marcadores, série de locos,
4 em cada um desses 8 grupos de ligação, ou seja, 40 locos envolvidos no controle higiênico da característica. Aqui ele consegue me plotar aqui as informações dos marcadores mais importantes. A gente percebe que dos marcadores mais importantes seriam esses 40 e que a técnica consegue detectar não os 40. Ela falhou em detectar entre cerca de 54 mais importantes, alguns que de fato não tinham importância nenhuma, ou seja, pertencia a grupo de ligação que não tem nenhuma associação com a característica analisada. Então isso é uma falha. Mas que a maioria dos marcadores, de fato, representa os grupos de ligação. Então nós temos aqui o representante, mesmo que ele não identifique exatamente o 10, mas identifica o 13 e 14, que certamente está ligado com 10. Identifica o 29 e o 30, aqui está o 30 representado. Então veja que ele conseguiu, de cada grupo de ligação, do grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, achar marcadores importantes. Ou importante diretamente porque está associado ao QTL, ou importante porque está próximo. Então mostrando que a técnica ela é eficiente em perceber quais e quantos marcadores são importantes. Que não sejam exatamente aqueles, mas outros que estejam pelo menos próximos ou no mesmo grupo de ligação. O ruim é imaginar que ela apontou entre esses 54, alguns, né? Esse 449 aqui foi detectado como um dos mais importantes, né? Mas na verdade a gente sabe que ele não tinha importância alguma, porque ele não é controlador da característica e nem está em ligação fatorial com um desses 40 que são de fato controladores. Então isso aqui é um erro, um falso positivo que a técnica está apontando. Em termos de predição, a gente verifica que o R2 é em torno de 22%, 37% e 53%. Né? Isso aqui é um resultado do RR Blob para fim de treinamento e para fim de validação. Né? Se a gente usar uma outra técnica, que não vamos discutir no futuro, foi colocada aqui apenas para se ter uma ideia, não é objeto de discussão, é possível ter resultados melhores que esse. Mas o nosso problema atual não é rede base radial, e sim percepto multicamada. Né? Então, se a gente for aqui trabalhar com percepto multicamada, que é o que interessa, a gente vai perceber que se usar uma rede de 2 camadas, de 2 a 6 neurônios, no passo 2 significa que foi testado 2, 4 e 6. Aqui nosso número máximo de época para parada da rede igual a 3.000. O erro quadrático também variando de 0,03 até 0,05. Esse é o algoritmo de treinamento, treino LM, uma função de ativação TANSIG, e a gente percebe um resultado como esse, né? Gastando-se então, em cada situação, 6 ou 6 neurônios, 6 na primeira, 6 na segunda, 4 na primeira, 4 na segunda, 3 na primeira e 5 na segunda. E esses aqui são os R2 de treinamento e esses R2 de validação. Bom, a gente só quer nesse momento dizer que existe uma técnica de predição. Né? Nós apresentamos o resultado do RR Blob, nós comentamos sem pretensões de abordar o assunto, rede base radial, e comentamos agora ao percepto multicamada. Né? Nesse conjunto de resultados específico, eu diria até que o percepto multicamada foi, não foi superior, muito pelo contrário. Situações foi igual. Né? Um promoveu 19% de R2, o outro 20%. O RR Globo 25%, aqui 24%, inferior. Aqui 44%, aqui 44%. Então, na verdade, um resultado bastante semelhante.
obviamente que existem várias tentativas, outras topologias que poderia ser adotada. Fica aqui a ideia de que é uma técnica que pode ser colocada a serviço, que deve ser obtido o resultado e comparado para ver qual seria a mesma estratégia, mas que a gente já adianta nesse momento do curso a existência de várias outras alternativas. Né? Será que o percepto multicamada que vai resolver todos os seus problemas? Não, é uma alternativa. Será que é melhor parametrizar o RR Bloom, incluindo uma matriz de incidência de dominância, outra de epistasia? Será que tem as opções de tornar uma topologia mais complexa, em vez de colocar 4 neurônios, 2 camadas, 5 camadas, 10 camadas? Será que a rede base radial eu preciso conhecer essa técnica? Será que eu preciso conhecer a árvore de decisão, Bag, floresta aleatória, Boost, esse Mars, teoria de spline, linear e quadrática? Então veja que existe um conjunto de técnicas preditivas que nós, pesquisadores, analistas, cientistas de dados, precisamos ter conhecimento para que rapidamente a gente venha processar os dados e venha recomendar uma forma eficiente de melhor escolher aqueles indivíduos a ser selecionados. Então a gente entende que o melhoramento é um processo trabalhoso, árduo, onde o melhorista tem que ir a campo, ele tem que montar experimento, isso gasta tempo, isso gasta mão de obra, isso gasta dinheiro, e depois de tudo pronto, os dados coletados, os dados já colocados em arquivos, ainda assim é necessário pensar, é necessário se ter conhecimento, porque todo aquele gasto poderá se tomar uma decisão que não é a melhor e você gastou aquela quantidade, já empregou aquele recurso e você está apontando um caminho que é um caminho que não é inferior em termos de ganho do que o outro caminho. Então, é um momento de bastante necessidade de reflexão, de conhecimento, de adoção da melhor técnica, porque o investimento ele já foi feito. O gasto de tempo, de dinheiro, de recursos, mão de obra, tecnologia, tudo já foi empregado. Agora é hora de maximizar ganho, de analisar bem o seu fenômeno, interpretar com todas as técnicas e tomar a melhor decisão. Bom, gente, a gente gostaria de apresentar esse assunto dessa forma, para que vocês possam fazer uma reflexão e aprender as particularidades da técnica. A gente agradece, convido a vocês a sempre nos visitar nesses links importantes, não só no canal do YouTube, lá na comunidade do Facebook, e a gente conversa em outra ocasião.